Emendas impositivas voltou a ser tema de discussão na sessão ordinária desta quarta-feira. A Coordenadoria Legislativa da Casa usou a tribuna para detalhar os novos prazos que devem ser seguidos pelos parlamentares e entidades para viabilizar a regularização das emendas que não puderam ser executadas. Nós vamos ter até sexta-feira para fazer esse ofício, mandar para o Departamento Jurídico. A Ana Virgínia vai ter de 27 a 30 para fazer esse anexo, para a gente montar esse decreto, e ele tem que ser votado, porque é a única forma que a gente tem para indicar. Porque nós não podemos fazer um projeto de lei aqui, de autoria de vereador, para emendar uma lei orçamentária. Então, esse projeto vai ter que vir do Executivo. Então, aqui no cronograma, ó, nós temos hoje de sessão, que é dia 22, nós temos dia 28 de abril, que é a próxima terça-feira, que para vocês verem, fica um tempo bem pequeno. E para a gente passar dia 5 de maio, esse projeto de decreto para aprovar. Dia 6, a gente publica e as entidades terão até dia 11 de maio, que é o nosso prazo final, para enviar os planos de trabalho. Plano de trabalho como? Isso aí vai depender de cada entidade. Se provavelmente a entidade mandou como investimento e a emenda tiver como custeio, a gente vai anotar, vai alterar o tipo de emenda. A assistente social Júlia Alves Nascimento também usou a tribuna para falar em nome das entidades. Segundo ela, as instituições ainda encontram desafios para conseguir os recursos e reforçou a importância do diálogo contínuo entre os poderes públicos e entidades. Hoje a gente resolveu voltar aqui porque na sexta-feira nós tivemos conhecimento do novo cronograma, né, desse remanejamento com os vereadores. Nesse cronograma traz que esse realinhamento tem que ser feito até essa sexta-feira, né, e é uma coisa que nos preocupa porque a gente ainda não teve o retorno de algumas secretarias, como na Secretaria de Assistência e Secretaria de Saúde. A gente ainda não teve o retorno dos pareceres individuais dessas emendas, né, e é uma preocupação porque a gente precisaria de ter acesso a esse documento para poder alinhar junto ao vereador para ter certeza e clareza daquilo que foi aprovado ou não, né? A Secretaria de Esporte e Cultura deu esse suporte, forneceu esses documentos. Então, o que a gente trouxe aqui é essa falta de padronização, né? Essa falta de clareza e transparência em todas as áreas que essas emendas foram indicadas para que a gente consiga alinhar isso da melhor forma. E a gente percebe aqui que é uma coisa que é nova, essa tratativa, né, tanto para a Câmara quanto para nós, né, foi feita uma reunião junto com a Secretaria de Finanças que trouxe um esclarecimento para as analistas. Hoje foi falado sobre isso aqui também, a Angélica trouxe um pouco disso, né, mas ainda geram muitas dúvidas e algumas informações desencontradas, né. Então a gente percebe que a gente ainda precisa alinhar, afinar mais esse diálogo. Tem outras instituições que veio aqui hoje presente justamente para conseguir falar com esses vereadores aqui, né, alinhar esses novos remanejamentos e entender o que pode ser de fato remanejado e aquilo que é de fato insanável, que é uma resposta que a gente não consegue ter sem ter acesso a esses pareceres que a gente não conseguiu viabilizar ainda nessas secretarias, embora elas na sexta-feira tenha falado que estão se organizando, né, que essa semana deve trazer algum retorno para nós, só que o nosso tempo está curto, a gente achou que teria um prazo até 9 de maio e por conta de todo o processo burocrático de ter que passar por votação, cadastramento dessas novas emendas, né, esse prazo se encurtou até essa sexta-feira agora, o que gerou mais preocupação ainda para as instituições que, depois disso tudo, ainda vai ter que refazer esses planos de trabalho com um prazo curtíssimo que foi estabelecido nesse novo cronograma, que é no dia 11 de maio, né? O cumprimento rigoroso dos prazos é fundamental para assegurar a efetividade das medidas. E segundo o presidente da Casa, Francérgio Garcia, isso evita prejuízos na destinação dos recursos. Eu tomei já as providências necessárias para a gente resolver. Isso já vem de anos, né? Essa divergência aí de como que tem que ser feita, muitos erros. A gente vê que essas emendas não são pagas porque ou foi cadastrado errado, ou foi destinado de um jeito que não é o correto, enfim. Então nós já fizemos uma reunião, eu propus uma reunião da Câmara com a Prefeitura, e aí o nosso jurídico com o jurídico da Prefeitura, o nosso departamento financeiro com o departamento da Prefeitura, as analistas, para que a gente montasse um cronograma, agora dentro desse prazo, que agora tem esse prazo para refazer essas emendas. E agora o que nós fizemos? Depois essa reunião foi feita, agora cada vereador vai procurar, as entidades vão procurar os vereadores
que destinaram, e esses vereadores vão sentar com os analistas, que agora estão preparados para ajudar a fazer o processo de maneira correta, para que, de fato, essas emendas cheguem onde elas foram destinadas, né, que são as entidades. Então, nós temos esse prazo agora e nós já até avisamos a todos os vereadores, avisamos as entidades para que elas procurem os respectivos vereadores e eles, por sua vez, procurem os analistas e o jurídico da Câmara para que eles possam entender, nós, inclusive eu também, entendermos a maneira correta de fazer com que essas emendas sejam destinadas e que elas cheguem às entidades.